Agora sim, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao quarto webinar de uma sequência que fala sobre assuntos extraoficiais do cotidiano. Por gentileza, então, oficialmente, quem puder dar o feedback aqui, o áudio chega direitinho, todos conseguem visualizar a tela compartilhada. Existe um slide que vai nos apoiar durante a condução do webinar. Áudio e vídeo ok, perfeito, obrigado a todos pelo retorno. Este webinar está sendo gravado e depois do devido tratamento, nós vamos disponibilizá-lo para os participantes, tá legal? Quanto aos webinars anteriores, nós falamos sobre o agente Zabbix, nós falamos sobre Zabbix SISNMP, falamos sobre Zabbix Proxy e hoje vamos trazer um assunto que é parte de um tema bem bacana, bem polêmico e a gente vai ter umas surpresas para vocês daqui a pouquinho, que é uma nova linha de treinamento da Unirede que vai tratar integrações dos Zabbix. Então, esse é um overview sobre o Grafana e haverá outros webinars, vocês serão comunicados. Espero que vocês participem conosco. Quem participou, beleza. Quem vai iniciar a participação, bacana também. Segue a gente daqui para frente. Nós temos aí uma linha de treinamentos EAD e dentre eles virá, por estimativa de 2 meses aproximadamente, um outro treinamento curto de integrações dos Zabbix. Esse é o início deles, mas não é um treinamento completo, ele é só um overview para que a gente faça então uma pequena introdução aos Zabbix integrado com o Grafana. Ok? Então, vamos lá, todos apostos, vamos iniciar. O nosso webinar ele vai ser conduzido da seguinte forma: nós faremos uma pequena introdução sobre a Unirede, faremos uma introdução sobre os Zabbix, faremos uma introdução sobre o Grafana e em seguida existe um pequeno laboratório no formato hands-on para que todos possam acompanhar conosco esse webinar de forma interativa. Se vocês estiverem com máquinas virtuais e quiserem acompanhar, bacana também, a gente só não vai conseguir parar para todos fazerem as tarefas, mas como a gente falou, ele está sendo gravado e na primeira oportunidade disponibilizado, lembrando que é um laboratório demonstrativo para que a gente apresente o Grafana ao mundo. Muitos aqui, ou muitos dos inscritos, nós temos para esse webinar cerca de 180 inscritos, quase 190 inscritos, temos 50 presentes, a maioria possivelmente já conhece o Grafana, mas algumas pessoas ainda não conhecem o Grafana, não sabem do que se trata, então a gente vai iniciar dessa forma, tá legal? Bacana. Tô vendo aqui alguns colegas reclamando, sinalizando que o vídeo não aparece. O vídeo, por favor, sinaliza aqui, ó, com o bracinho. Levanta o bracinho. Quem sabe levantar o bracinho aí, ó? Quem consegue assistir o vídeo? Quem consegue visualizar o slide, ok? Levanta a mãozinha aí, até um joia, né? Coisa mais moderna, o joia. Não? Ok. Show de bola. Bom, eu vou pedir aos colegas que não conseguem visualizar os slides, que por gentileza tente sair da reunião e entrar novamente, porque pode ser alguma falha em taxa de upload, tá bom? Já que está tudo ok com os outros colegas. Taxa de download, perdão, né? O upload está sendo feito aqui, vocês fazem um download aí. A recomendação é não assistam de uma rede Wi-Fi, tá legal? Não assistam de uma rede Wi-Fi, tentem usar a rede cabeada. Tem uma dica bacana ali do colega Thiago, pelo celular fica normal, então alguns colegas que tiverem dificuldade em assistir aí, seja por qual motivo for, pelo celular fica bacana também, já fiz essa experiência. Tá legal, pessoal? Vamos iniciar, deixei as dicas aqui com os colegas e vamos em frente então, tá legal?
Então hoje é o quarto webinar de uma sequência de alguns temas que foram previamente levantados: Zabbix Agente, Zabbix com SNMP, Zabbix com monitoramento via proxy e hoje integração de Zabbix com Grafana, tá legal? Bacana, para esse webinar nós estamos tratando a versão 3.2 do Zabbix. Possivelmente não é a latest stable, tá? Mas certamente é uma das mais recentes, tá? Para a gente não precisar recompilar os Zabbix todo do zero. E a versão do Grafana, tá? Não sei se vocês acompanham, a gente vai falar um pouquinho sobre o Grafana. Ele está, no momento em que esse webinar foi concebido, ele foi construído e homologado para apresentar para os colegas, a versão 4.4.0 do Grafana era a versão mais recente. Ela saiu, corrijam-me se eu estiver errado, na data do dia 3 de julho, ou seja, uma versão que saiu do forno agora, tem algumas features novas, é uma versão bem interessante, tá legal? Então, vamos em frente. Falar um pouquinho sobre a Unirede, que é a empresa que vai ministrar, que está ministrando este webinar. A Unirede é uma empresa que atua há mais de 15 anos no mercado de gestão de serviços de TI e utiliza os Zabbix, ela é pioneira aí, na utilização dos Zabbix para monitoramento de ativos, serviços e negócios em empresas como, aqui tem uma breve lista de clientes, como Renner, Serpro, Petrobras, Globo.com, Unimed, Grupo Erval, para quem é lá do Sul, conhece, né? Bacana. Tramontina, Senac, Camicado, BNDES e existem outros clientes, mas estes foram expostos aqui. Também tem no site uma lista completa para que vocês entendam, compreendam a abrangência, o alcance da prestação de serviços e da implementação de Zabbix pela Unirede Soluções Corporativas, tá legal? Bacana. A Unirede, ela é Zabbix Premium Partner no Brasil e a principal parceira da Zabbixia nas Américas. Hoje é seguro afirmarmos que, Paulo, quero fazer um treinamento oficial de Zabbix. Como eu faço? Hoje apenas a Unirede aplica tanto o treinamento quanto as provas. Então a Unirede, mais do que nunca, é referência na utilização dos Zabbix, na realização de treinamentos oficiais, não oficiais, in company, tá legal? Então, parcerias também com a TRS, Netgate com o produto pfSense e outras parcerias como Oracle, mas apenas algumas são descritas aqui para a gente ter uma ideia do alcance da empresa. Quem é o carinha do outro lado do webinar, para que todos também fiquem cientes, né? Quem está ministrando o webinar lá para a Unirede, né? Quem é a pessoa? Então, meu nome é Paulo Deolindo, eu tenho 34 anos, fico na base de Rio de Janeiro, trabalho em home office. Analista de suporte de uma empresa do conglomerado do Banco do Brasil, chamada BB Tecnologia e Serviços, antiga Cobra Tecnologia, professor também do Instituto Infinet FGV no Rio e Porto Alegre para os cursos de pós-graduação MIT e Engenharia de Redes, e também sou professor conteudista para os treinamentos da Unirede. Então, os treinamentos online que vocês virem e tudo mais, a gente faz por aqui, né, e disponibiliza, tá legal? E isso nos permite fazer aqui algumas transmissões como essa de webinars, assim como outras que já foram e outras que virão. Então eu peço que vocês se inscrevam na newsletter da Unirede e fiquem atentos ao que está por vir, tá legal? Gabriel já deve ter passado ali para vocês, mas eu vou colocar aqui no chat também. Tem aqui o Unirede/eventos. E unirede.net/treinamentos, para que vocês fiquem cientes aí do que está acontecendo, tá legal? Bom, então vamos em frente aqui.
O que nós vamos abordar neste webinar? Compreendendo e instalando as dependências para o Grafana, download e instalação do Grafana em sua versão 4.0. Então, de uma forma interativa, peço que vocês participem comigo no chat da seguinte forma. Respondam para mim, por gentileza, um pequeno feedback bem rápido. Quantos já têm os Zabbix instalado ou quem nunca instalou os Zabbix? Quem já conhece o Grafana, quem nunca instalou o Grafana, para a gente poder alinhar as expectativas durante a execução desse webinar, tá? Ó, bacana, o Guilherme está compartilhando ali, usando desde a versão 2. O Thiago Silva tem os Zabbix e o Grafana. O Moisés já trabalha com os Zabbix. A Lidiane trabalha com os Zabbix na empresa, porém sem integração. Ok. 3.2, Grafana só de brincadeira, Simone. Tá bom, pessoal, beleza, deu para compreender. Então, alguns já ouviram falar do Grafana, mas ainda não sabe exatamente como ele pode ajudar. Então, eu acho que esse é o intuito dos Zabbix. Aliás, do webinar de hoje, a gente vai falar então um pouquinho sobre essa integração. Nós sabemos que os Zabbix, uma vez instalado, uma vez já coletando informações dos seus hosts, dos seus serviços e produzindo informações de SLA, de serviços, downtime, uptime, etc. Tá? É uma ação normal dos Zabbix. Então, a maioria aqui já trabalha com os Zabbix, alguns já fizeram até integração com o Grafana, mas vamos falar antes do Grafana. Nós sabemos que o Zabbix, por natureza, ele já engloba a plotagem de gráficos, não é verdade? Toda vez que um dado é coletado, ele já é capaz de exibir um gráfico de forma natural, tá legal? Ou solicitando, ou em tempo real, naquele dados recentes, né, monitoramento de dados recentes, ou ainda construindo dashboards no próprio Zabbix, construindo gráficos, construindo telas, mapas, slideshows, etc. Porém, os gráficos eles são simples, não é verdade? Embora a construção do gráfico no Zabbix seja algo poderoso, às vezes, quando você quer fazer algo mais bonito, um dashboard, por exemplo, para apresentar para a gestão, para a diretoria da empresa, nesse sentido, então, às vezes fica um pouco complicado você mostrar uma tela do Zabbix, porque a ferramenta ainda está em constante evolução e a evolução dela também acontece no sentido dos gráficos, no sentido da visualização dos dados coletados. Porém, existem algumas outras ferramentas que produzem gráficos avançados e de uma forma talvez não muito intuitiva, outros de uma forma mais intuitiva, mas cuja apresentação é melhor, ou seja, os dados que você coletou com os Zabbix na sua empresa, eles podem se tornar mais apresentáveis através de ferramentas integradas. Assim como hoje nós vamos trabalhar com o Grafana, existem outras ferramentas que também são capazes de fazer isso que a gente está comentando. Por exemplo, o HighCharts. Alguém já trabalhou com o HighCharts aqui? HighCharts é uma outra ferramenta que também é capaz de plotar gráficos tão bons quanto o Grafana, só que é uma outra ferramenta, é uma outra proposta, tá? Nem faz parte aqui do escopo do webinar, mas eu vou colocar aqui no chat para que vocês... HighCharts, ó, escrevi aí no chat, depois vocês tomem nota, façam a pesquisa de vocês em relação a essa ferramenta também, tá legal? E numa outra oportunidade, quem sabe a gente não aborda a integração dos Zabbix com o HighCharts. Hoje é Zabbix com Grafana. Tem um link aqui no nosso slide que também será disponibilizado para vocês, tá, pessoal? O slide também será disponibilizado. Mas tem um link aqui que a gente vai usar
para seguir na nossa instalação do Grafana. Paulo, você já tem o Grafana aí instalado, pronto para mostrar para a gente? Sim, tá legal? Tem aqui o Grafana instalado e tem o Grafana instalado e tem uma máquina zerada para a gente fazer a instalação do zero, para que todos conheçam, para que todos saibam como funciona essa integração. Tá legal? Existem alguns tutoriais na internet, e eles são bem válidos também, mas o bacana de fazer aqui em tempo real é que todo mundo pode descobrir, olha, eu passei por tal problema, como é que eu faço para sair desse problema? Então a gente vai abordar um pouquinho sobre isso também. Ok, o Álvaro pergunta, pode pegar o link acá para seguir a instalação? Sim, Álvaro. Apenas verifiquem, por gentileza, se o link abre para vocês. É um link de uma documentação oficial do Grafana e nós vamos seguir. Ok? Está disponível aí, bacana o link. Já já eu compartilho o link também com vocês, tá legal? Bom, vamos em frente aqui. Então, como nós já tínhamos comentado antes, o laboratório foi criado para o webinar. Então, tudo que vocês verem aqui são máquinas de laboratório, não foram dimensionadas para um ambiente de produção. Tá legal? Só para a gente alinhar as expectativas, versões dos ABICs, versões do Grafana, e o objetivo é demonstrar a integração e o que se pode alcançar com o Grafana em relação aos ABICs e construção de dashboards demonstrativos, tá legal? Bacana. A topologia do nosso laboratório para o webinar, da esquerda para a direita, nós temos um servidor Zabbix versão 3.2, que é uma máquina só com toda a instalação, tá? Então você tem ali o Zabbix, tem o banco de dados MySQL, tem um servidor Apache, ou seja, o Zabbix está todo numa única máquina. Não sei exatamente porque ele ficou bagunçado, mas essa máquina logo abaixo do Zabbix é um Zabbix Proxy. Não sei se vocês conseguem ver o meu mouse passando aqui também perto da máquina. Conseguem ver o mouse rodando aqui na máquina? Aqui é um. Sim, bacana. Obrigado. É só para sinalizar porque ficou fora aqui, né? As letrinhas saíram do lugar. Então essa máquina aqui, pessoal, imediatamente abaixo dos Zabbix é um Zabbix Proxy, tá legal? É uma outra máquina virtual que tem aqui no laboratório e ela é responsável por coletar informações do host A, do host B e do host C, que são essas três máquinas da direita abaixo aqui, né? Canto inferior. Isso, sem as linhas inferiores aqui. Ok, e aí onde entra o Grafana nessa história? O Grafana, em termos de topologia, ele pode, não é obrigatório, mas pode, talvez até deva, ser instalado numa máquina separada, ou seja, não é preciso ficar com o Grafana na mesma máquina dos Zabbix, você pode onerar a máquina dos Zabbix, tá? Porque o Grafana tem o seu próprio serviço, ele tem o seu próprio processamento, ele tem também o seu próprio banco de dados, isso é importante de lembrar, ele tem os seus próprios arquivos de configuração. Então, se você tiver a oportunidade, tiver recursos, é recomendável que você faça a instalação do Grafana em uma máquina separada também. Então essa aqui é a nossa topologia básica do laboratório, tá legal? Vou mostrar para vocês aqui o meu conjuntinho de máquinas virtuais que está rodando, ó. Então aqui, a primeira é um Zabbix Server, uma máquina chamada DNS1, que também é o meu Zabbix Proxy. A máquina DNS2 é uma máquina do laboratório que é um cliente hoje. Poderíamos adicionar aqui o host B, o host C, serviços de e-mail que a gente tem no laboratório aqui com o Zimbra e temos aqui uma máquina com Grafana que vai ser utilizada para instalação nesse momento, tá legal? Então peço que vocês acompanhem comigo e me aguardem só mais um instante para a gente seguir em frente. Esse daqui
é um exemplo de um dashboard que pode ser gerado com o Grafana. Na verdade, é um dashboard bem simples, mas até a concepção dele, até a integração com os ABICs e a construção do dashboard nesses primeiros passos é o que a gente vai abordar. Tá legal? Então aqui eu tenho, por exemplo, dados de duas máquinas que já foram coletadas pelos ABICs em relação a CPU, memória, disco, rede e SLA também, tá legal? E que a gente já usou aqui para unificar tudo isso em um dashboard simples de demonstração no Grafana. Tá legal? Mas o nosso objetivo é seguir em frente com essa instalação, faremos juntos, tá legal? Então, vou tirar aqui o slide nesse momento. Peço que aguardem só um instante que eu vou ajustar aqui, fazer o último ajuste na máquina virtual para a gente seguir em frente, tá? Inicialmente vocês estão vendo aí a console da máquina, mas eu vou acessá-la via put até para ficar um pouco melhor, tá? Inicialmente só ajustando as configurações de rede. Ok, eu tenho comunicação com a máquina Zabbix na rede e tenho, vamos conferir aqui, comunicação com a internet, ok? Então, meu IP aqui é o 010. Ok, então essa é a minha máquina Grafana, é o meu servidor Grafana, que contém conectividade com a internet e com a máquina 100.10, que é o nosso Zabbix. Todos acompanhando até aqui, tudo bem? Perfeito. Vamos seguir em frente. Como sugerido no material, tá? Não existe uma receita de bolo extraordinária. Nós vamos seguir o material oficial do Grafana para fazer a instalação no nosso SO, tá legal? Então, por isso que eu compartilhei o link também. E o material não vai ter o how-to. O how-to está muito bem feito no site do Grafana e a gente vai seguir esse exemplo aqui para fazer a instalação, tá legal? Nossa máquina é um Debian, tá certo? É um Debian 9, se não me engano. Ah, um Debian 8, tá legal? É um Debian 8. Tanto para os ABICs quanto para o Grafana. Paulo, gosto mais de utilizar o CentOS, gosto mais de utilizar o Ubuntu. Então, o sabor aí, o cliente é quem manda, tá legal? A gente vai seguir aqui a orientação para instalação no Debian ou Ubuntu, tá? Que é exatamente isso aqui que a gente está fazendo.
Ok, está baixado o meu pacote do Grafana. Percebam que o Grafana ele me disponibilizou aqui um pacote de arquitetura AMD64. Ou seja, para facilitar o laboratório, a máquina Linux também é uma arquitetura 64 bits ou AMD64. Caso seja necessário fazer a instalação em uma máquina de 32 bits, talvez tenha que se fazer então a conversão da arquitetura do pacote, tá legal? No entanto, é altamente recomendável, já que você vai trabalhar com recursos de coleta de informações, web service, é bacana ter uma máquina 64 bits, tá legal? Aqui ele pede para você fazer uma instalação. De alguns outros recursos, alguns deles, se não todos, já estão instalados na máquina Debian 8. No entanto, se você não tiver esses pacotes, talvez o Ubuntu não tenha, por exemplo, é interessante você seguir aquele passo ali, aquela informação. dpkg-i Grafana, a instalação através do comando dpkg é para ser simples. Pode ser que você encontre alguma dependência para isso, alguma dependência para o pacote. Aqui no caso ele fez a instalação do Grafana, criou o usuário, mas não criou home, etc. E aqui ele sinaliza também, ó, o Grafana ele está instalado, porém ele não vai inicializar automaticamente, você tem que seguir ali os comandos de inicialização. Então, em seguida, parte do conhecimento do administrador Linux fazer o script de inicialização do Grafana, script de stop, de start. Nesse momento, então, a gente não vai abordar, isso é um outro cenário, é um outro tema, tá legal? Ok, ainda faltam alguns recursos para a gente trabalhar. O que ele pede é que a gente adicione uma chave no repositório do Debian. Esse sendo o Debian Jesse também. Então está bem em compliance com o material. Uma vez atualizado o repositório, aptitude update. Pode ser que esse método para navegar com HTTPS ele não esteja ativado. Tá? Então tem aqui um outro caminho que se faz no sistema operacional para que você também consiga sair do outro lado. O bacana de fazer o laboratório aqui, em tempo real, é que alguns problemas pelos quais os colegas viriam a passar, tá? Já aprendem a resolução aqui também junto com a gente. Então existe ali um pacotinho que não está descrito no tutorial, mas é bem peculiar da distribuição Linux. E aqui ele reclama de uma chave, tá legal? Então existe aqui também
a criação de uma chave GPG para que a gente siga em frente com a atualização do repositório, tá legal? Então vamos seguir esse passo também. Essa configuração do pacote da chave, ele pode ser feito manualmente ou você pode fazer a importação via seu URL. Estamos fazendo todo o material, todo o tutorial, na verdade, necessário aqui a respeito do Grafana, validando também o how-to, vendo quais são os passos seguidos, o que pode dar errado, e para que a gente saiba também como corrigir os problemas. Então, o repositório foi configurado, ele solicitava uma chave GPG, que também já foi instalada, e agora, uma vez apontando para o repositório correto, eu posso fazer a instalação do Grafana. Ok, já estou ali com ele na versão mais nova, e aqui ele até sinaliza, ó, se você tiver problema com... até tem no material. Se tiver problema com HTTPS, ok. Perfeito. Inicialização do serviço. Vamos lá. Bem simples. Service Grafana Server Start. Podemos conferir com o status. Está lá rodando o Grafana. Netstat NTPL, a gente vai ver que o Grafana está rodando ali na porta 3000. Alguns administradores fazem um redirecionamento da porta 3000 do Grafana para que ele responda na porta diretamente na porta 80, tá legal? Para facilitar questões de regra de firewall, etc. Bom, com os simples passos do tutorial, nós temos aqui uma máquina Grafana. É claro que não existe hardening, não foi feito hardening na instalação, não foi feita a construção dos scripts, não foi feito outras coisas que são importantes numa instalação do serviço Grafana. Por exemplo, programado inclusive para o nosso treinamento voltado para o Grafana e integrações dos ABICs, nós faremos a integração do Grafana com uma autenticação LDAP. Paulo, como é hoje? Hoje é uma autenticação de usuário local, uma autenticação interna, assim como os ABICs também têm, tá legal? Usuário e senha padrões de uma instalação Grafana, admin. Percebam que aqui eu já tenho então, lá embaixo, ó, Zabbix, ou perdão, Grafana na versão 4.4.1. Olha só, avançou até um release depois da instalação no laboratório, né? A gente tinha feito na 4.4.0, já está instalada a 4.4.1. Fazendo login, ok. Pessoal, tudo bem até aqui? Todos conseguiram acompanhar? Foi um passo bem simples de instalação do sistema operacional, dos pacotes do Grafana. Até aqui não tem grandes segredos, é só seguir o tutorial. Perfeito. Eu vou seguir em frente. Vocês, por gentileza, fiquem à vontade para... Daqui a pouco, tá? No finalzinho aqui, a gente abre uma questão de perguntas e respostas, tá certo? Para que vocês participem conosco. Mas, a princípio, pessoal, o Grafana, ele é uma ferramenta que integra com outras bases de dados para plotar, então, os gráficos. Paulo, o Grafana foi feito para os ABICs? Não necessariamente, tá certo? O Grafana, ele é uma ferramenta que, para se conectar às bases de dados,
para coletar os dados, né, fazer a leitura dos dados que estão lá e em seguida exibi-los num dashboard, num gráfico que vai compor o seu dashboard, é necessário que você aponte essa base de dados. Então, o Zabbix é um tipo de base de dados. Paulo, mas como funciona isso? O Zabbix ele tem um recurso chamado API. Tá legal? Então, é possível fazer integrações do Zabbix com ferramentas de troubleshoot, como a TRS, por exemplo. Paulo, como funciona essa integração? Através de APIs, de uma forma um pouco mais avançada. Então, quando você tem uma ferramenta que tem uma API aberta, como é o Zabbix, e quando você tem uma outra ferramenta que também trabalha com API aberta, como é o caso do Grafana, como é o caso do ATRS, dentre outras, por exemplo, o Telegram e algumas outras soluções, é possível fazer a integração desses dados. Rafael pergunta, será disponibilizado no YouTube? Rafael, eu não sei exatamente em qual canal a Unirede vai disponibilizar, mas assim que for disponibilizado, todos os inscritos, tá? Você e os demais colegas vão receber lá os avisos, tá legal? Essa parte do audiovisual, eu não sei te dizer como vai ser disponibilizado, mas vai, fica tranquilo, tá certo? Então, pessoal, veja bem. Primeiro passo, instalação do Grafana. Acabamos de realizar. Lembrando, uma instalação simples. Qual seria, em teoria, o segundo passo para a instalação do Grafana? Adicionar esses data sources, ou seja, essas bases de dados nas quais o Zabbix se conecta, o Grafana se conecta para a plotagem dos gráficos e construção dos dashboards. Bom, aí nesse momento eu vou voltar um pouquinho antes da gente continuar ali. Ao nosso slide. Tá? Ele é bem importante para a gente nesse momento. Vai ajudar a entender aqui os próximos passos. Após a instalação inicial do Grafana, é necessária a instalação do plugin de integração com o Zabbix. Sem esse plugin, não conseguiremos adicionar um data source válido para refletir os dados coletados do Zabbix de nosso laboratório. Paulo, por que isso? Vou mostrar para vocês aqui. Porque quando eu tenho aqui um data source, tá? Quando eu vou conectar a um data source, ou seja, a uma fonte de dados, o Grafana me pergunta aqui, ó, qual é o nome da sua configuração de data source? Vou colocar aqui, Zabbix 3.2 do Data Center do Rio de Janeiro. Ué, Paulo, peraí, quer dizer então que eu posso ter mais de um data source no meu Grafana? Ou seja, eu posso estar exibindo informações de um Zabbix que tá instalado no cliente A, no cliente B, no cliente C, e eu, como prestador de serviço, posso montar um dashboard para cada cliente e ficar de olho em todos eles ao mesmo tempo, né? É o famoso assoviar e chupar cano. Então, no início, posso colocar aqui o meu dashboard como o 3.2 do Data Center do Rio de Janeiro, ou DC Lab, né, o meu laboratório. Olha, que tipo de dashboard você quer criar? Olha só, quais são as integrações padrões do Grafana? Tá? Então, ele fala com CloudWatch, Elasticsearch, Graphite, MySQL, Cadê o Zabbix aqui? Não existe. Paulo, não seria o MySQL? Não, MySQL é um outro tipo de gráfico, é um outro tipo de integração. Então, o que nós temos que fazer neste momento é adicionar um data source que enxergue os Zabbix. No momento não existe. Então, vindo aqui na guia plugins, você vai ver quais são os plugins que existem instalados no seu Grafana. Tá? Isso aqui em relação aos painéis, plugins de conexão aos data sources, são aqueles que nós vimos agora há pouco. Está faltando um aqui, que é justamente o do Zabbix. Tá legal? Então, a gente vai
naturalmente fazer um logout aqui. Ainda não estamos prontos para fazer a integração. E vamos partir para a parte da integração do plugin. Ok, tem aqui uma breve explicação, tá? Que foi aquilo que nós vimos. E tem aqui um passo a passo para que a gente saia do outro lado aqui na concepção, na instalação do Grafana. Eu vou postar para vocês aqui o link, é o mesmo que está na apostila, para que vocês também tenham acesso. Quem quiser estiver fazendo em tempo real aí também. Perdão. Então, tem aí o link no chat para vocês acompanharem também. Então, ele pede que você venha aqui. Na página do Grafana, na parte de plugins, e existe um plugin confeccionado pelo Alexander, tá certo? E aqui tem ali o install plugin. Qual a versão do plugin você quer instalar? A gente vai instalar aqui a versão mais recente, tá legal? Então, install plugin. De uma forma bem simples, você tem ali alguns utilitários de linha de comando do Grafana, tá certo? Alguns utilitários de linha de comando do Grafana que ele pede que você utilize para fazer o download do plugin, tá? Então, já tem uma linha prontinha ali, Grafana, Command Line Interface, Plugins, instala lá o plugin com o nome do Alexander, tá? Que é o plugin de integração com os Zabbix. Aqui ele te dá o caminho onde o plugin foi instalado e tudo mais. Ou você poderia ter instalado ele manualmente, tá? Então vamos conferir se o plugin foi para o local que deveria ter ido. Aproveita e faz um troubleshoot aqui da instalação, né? Então tá lá o plugin do Alexander. Perfeito? Então, voltando. Já aparece a questão do plugin aqui, do Data Source, vamos ver. Plugin, Apps, Data Sources. Não aparece, porque falta um passo básico e crucial, que é o restart aqui da nossa aplicação. Então, Grafana Stop, Grafana Start. Grafana Log. Isso tem no nosso material, que vai ser disponibilizado. Tá? Percebam que quando você visualiza o log após um restart, ele interpreta a questão do plugin, ele passa a reconhecer o plugin ali de integração com o Zabbix. Tá? Então, esse é um passo bastante importante. Uma vez feito esse passo, vamos novamente acessar lá o nosso dashboard do Grafana. Perceba que na direita já aparece aqui, ó, aplicativos instalados, né, plugin do Zabbix versão 3.5.1. Habilite ele agora. Enable now, ok. Habilitando o plugin. Habilitado. Já tem aqui alguns templates que a gente vai visualizar já já. Você pode utilizar esses templates já para visualizar dados do Zabbix. Mas no momento a gente ainda carece da configuração de um data source, tá legal? Agora sim aparece um tipo de data source dos Zabbix. E é daqui que a gente vai seguir em frente. Então, ZBX
3.2, lab é o nome da minha integração. O tipo de data source será Zabbix e a URL de configuração do meu Zabbix. Bom, aqui tem algumas decisões que são importantes para a integração. Tá legal? Você tem dois tipos de conexão. Uma conexão direta, que você acessa pela interface de dados do Zabbix, ou seja, a interface que um usuário comum normalmente acessaria, tá? Ou você pode utilizar uma conexão direta via proxy, informando os detalhes da API de uma forma um pouco diferente, tá? Então, como que fica a nossa configuração em relação a esse item? Ok, habilitar, papapá. Ok. Percebam o seguinte, eu tenho que informar um endereço interno da minha conexão Zabbix, ou seja, vamos chamar de rede administrativa do Zabbix, por onde ele faz a coleta dos dados e tudo mais. E tenho que informar o caminho até o item relacionado à API JSON, tá certo? Então, esses aqui são os passos que a gente vai seguir agora. Então, http 192.168.100.10. Percebam que eu estou informando o IP, mas se tivermos um DNS devidamente configurado na máquina, que até temos, tá? Aqui no laboratório, você pode informar pelo nome. Então, API underline JSON RPC ponto. Deixa eu me recordar aqui a extensão final desse camarada. Se não me engano, /var www html zabbix api jsonrpc.php. É o item que está lá na configuração do Zabbix que você vai informar aqui. .php aqui que ficou faltando. Então aqui é que está a diferença, tá? Como que você quer fazer essa conexão? Via proxy ou uma conexão direta como usuário final? Nós vamos usar aqui o via proxy. Detalhe importante, tá? Autenticação basic utilizando credenciais, isso relacionado à segurança da comunicação com os Zabbix. É muito importante que você informe para o Grafana usuários que tenham poder de leitura na base de dados dos Zabbix. É um erro muito comum, a gente informar o usuário, admin, com as senhas Zabbix. Tá? É um erro muito comum, ele vai ser, mesmo sendo errado, a gente vai fazer aqui só no laboratório. Bacana seria você criar um usuário específico que tenha direito de leitura na API dos Zabbix, tá? E não aplicar aqui a senha do admin como está sendo feito, mas fica sinalizado que é um laboratório, um workshop demonstrativo, tá certo? E a gente não está se preocupando com alguns pontos ideais. O bacana da API dos Zabbix, da configuração do Grafana para leitura na API, é a capacidade de ler também as trends, tá legal? Que são os dados consolidados dos Zabbix, ou seja, ele não vai apenas na tabela de histórico, que tem um curto período de armazenamento. Aqui você permite que ele faça a leitura dos dados consolidados no banco, tá bom? Para que você possa plotar gráficos mais concisos, ok? Pessoal, até aqui tudo bem? Quem está acompanhando?
Sim, ok? Bem tranquilo, né? Legal. Então vamos lá. Existem outras configurações aqui, como quanto tempo para trás, né, você quer visualizar em relação às trends, quanto período à frente você quer visualizar também. Ué, Paulo, como assim quanto período à frente, né? Percebam o seguinte, pessoal. Os Zabbix, a partir da versão 3.0, ele tem uma capacidade de Trigger Prediction. Vocês já ouviram falar nisso? Trigger Prediction? Quem já ouviu falar na Trigger Prediction? Não? Pois é. Então eu vou explicar para vocês bem rápido, porque é uma informação bastante importante. A partir da versão 3.0, o Zabbix é capaz de implementar de uma forma mais robusta, porque antes já implementava, mas agora de uma forma mais robusta, algo que nós chamamos de planejamento de capacidade ou um olhar crítico sobre os seus ativos a fim de te auxiliar na tomada de decisões no planejamento de capacidade. Como que funciona isso? Você diz assim para os Zabbix: Zabbix, olha para o meu passado em relação a um ano, por exemplo, tá? O período é claro que vai variar. Você escolhe o período. Olha, Zabbix, eu tenho um storage na minha empresa que eu estou monitorando, mas por enquanto eu só monitoro o quanto ele está consumindo, o I/O de discos dele, etc. E eu só tenho alarmes quando ele chega a 20% de utilização, 10% de utilização. Só que quando chega a isso, já está na hora de comprar mais disco, já está na hora de investir de novo. Eu quero o seguinte, Zabix, olha só, seja inteligente. Olha para o meu passado de um ano atrás e faça uma prospecção para me dizer quando eu vou estar, né, estatisticamente falando, quando eu estaria com 50% de uso do meu storage. Porque com 50% eu consigo me programar e abrir um processo de compras na minha empresa. E agora você aplica isso a consumo de banda de rede, a consumo de disco, a consumo de memória, a consumo de processamento, e o Zabbix te auxilia nessa implementação, tá legal? A gente trata esse item de Trigger Prediction no treinamento EAD que nós temos, tá? Depois vocês podem procurar os detalhes sobre isso. Ok, bacana também informar que a partir das versões mais novas do Grafana, ele já é capaz de habilitar ou desabilitar triggers próprias, tá legal? Ou seja, você pode criar expressões no próprio Grafana para alarmar triggers. Tá legal? Você já tem as triggers dos Zabbix e você pode construir algumas coisas novas no Grafana. Basta habilitar aqui e verificar aqui também a severidade mínima e tal. Ok? Então, vou adicionar o dashboard e a mensagem tem que ser bem clara, pessoal. Integração realizada com sucesso na API dos Zabbix na versão 3.2.1. Então, o que a gente fez ali foi um save e teste. Ok. Já está configurada, tá certo? E agora eu sou capaz de criar o meu primeiro dashboard. O nosso tempo ele está estourando, tá? Eu peço que vocês, se possível, fiquem mais 5 minutinhos para a gente seguir, só para a construção do nosso dashboard demonstrativo, para mostrar como que o Grafana lê as informações e como que ele aborda aqui a construção dos dashboards. Existem dashboards avançados que podem ser construídos no Grafana. No entanto, existe a construção dos dashboards mais simples. É o início de tudo, tá, pessoal? No nosso primeiro webinar, onde já sinalizamos que virão outros. Então, no meu novo dashboard, eu posso adicionar vários tipos de painéis. Esses painéis são gráficos, painéis do tipo single stat, ou single stat, ou seja, é uma estatística única e simples
como up, down, valor do SLA, de OK time, de tempo com problema, que é o problem time que ele chama aqui. Eu posso informar o status de uma trigger, tá legal? Eu posso criar tabelas com informações, eu posso adicionar labels, que são os textos, eu posso criar listas de alertas, listas de dashboards, ou seja, eu tenho um dashboard e dentro de um dashboard eu posso chamar outros dashboards. Tá? Então tem muitas coisas bacanas de se fazer aqui com os Zabbix. Vamos fazer algumas demonstrações mais tranquilas. Por exemplo, eu quero uma informação de single stat em um painel onde eu vou dizer o seguinte: eu quero a informação status DNS master, ok? Status do DNS master. Vamos adicionar aqui uma métrica, só um instante. Ok. Ele já enxerga o grupo de hosts, ou seja, nesse momento ele já está falando com a API dos Zabbix, ele já enxerga os grupos de hosts. Vou chamar aqui o grupo DNS, o host DNS master, uma aplicação dos Zabbix agente, onde ele me dá a informação de up ou down do agente que corresponde à situação de up ou down da máquina. Opções, eu não quero a média desses valores, eu quero sempre o resultado mais atual. E o que significa 1 para os Zabbix? Os Zabbix, para quem já trabalha com ele, sabe que ele tem um mapeamento de valores, né? Então, 1 ele exibe como up, 0 como down. Se for um serviço, o mapeamento dos valores é diferente. Aqui você tem que realizar o mapeamento também, tá legal? Então, de uma forma bem simples, eu digo que 1 corresponde a up para mim. Tá legal? E aqui eu tenho o status do meu host. Claro que eu posso enfeitar um pouquinho mais isso, tá? Por exemplo, adicionar aqui uma espécie, aquele item que parece um velocímetro, né? Tá? Onde eu digo para ele, olha, essa coloração aqui do dashboard não é tão interessante para esse tipo de dado coletado, né? Mas existe aqui o item, né, que são o início dos thresholds, né, e etc. Ok, o meu primeiro single stat panel já está feito. Deixa ele assim por enquanto. Vou colocar aqui o nome do dashboard de DNS Services. Tem ali algumas perguntas, eu peço que aguardem só um pouquinho, tá bom? Que eu já respondo para vocês ali as perguntas. Adicionar mais um item do painel, novamente um single stat, dessa vez agora relacionado, por exemplo, a CPU do DNS ou tempo de resposta dele na rede, né? Poderia ser também response time. Aqui nas opções eu quero o valor corrente, a unidade em que ele exibe isso pode ser em segundos. No caso do response time, pode ser também ali os milissegundos, tá? Cada item coletado, pessoal, ele tem aqui o trabalho de parametrização, tá? Então, eu vou voltar aqui para os segundos. E pode não ser isso aqui, daqui a pouco ele vai atualizar, tá bom? Deixa eu ver aqui as perguntas. Mas no caso do agente, esse valor 0 ou 1 não se altera em caso de alarme? Sim, Sérgio, o Zabbix altera, tá legal? O Zabbix altera e o Grafana vai exibir o valor 0 ou 1. Agora, como que o Grafana vai exibir? Tá? Isso é uma configuração que é de parametrização do Grafana para que ele reflita
as triggers também, tá legal? Então tem um pouco mais de integração para fazer ali, tá? Vamos avançar aqui um pouco mais. Deixa eu mudar aqui esse milissegundos. Vou pegar um outro exemplo aqui para a gente seguir em frente com ele. Posso pegar ali o próprio dado de CPU, como por exemplo o CPU Utilization. Tá? Ali em opções, é um valor em percentual de 0 a 100. Aqui, nesse caso, tem algumas opções mais interessantes para a construção dos dashboards, né? Então aqui ainda não estou configurando os thresholds, tá? Ainda não estou configurando os alarmes, apenas a visualização. Bom, e tem aqui mais um dashboard criado. No caso, mais um painel. E vou adicionando, pessoal, painéis conforme as necessidades. Vamos criar aqui um painel diferente. Agora, ele não é um single stat, é um painel no caso de um gráfico. Ainda relacionado ao master, vou criar aqui. Ainda sobre a CPU, por exemplo, o load average de 1 minuto. Vou duplicar e vou selecionar o load de 5 minutos. Duplicar e adicionar um load de 15 minutos. Então, se vocês perceberem bem, os Zabbix já tem esse gráfico pronto, construído, tá legal? Qual é o bacana do Grafana? A apresentação. Nesse primeiro momento, o bacana é a apresentação. Existem outros tipos de implementação de dashboards que são mais avançados, inclusive com thresholds, com os alertas e tudo mais. Bom, uma outra coisa bacana do Grafana é em relação ao período de visualização, tá legal? Então, por exemplo, eu posso olhar dados de ontem. Olha só como isso aqui são dados de ontem. Eu tenho dado de hoje, que é desde o início do meu dia. E eu tenho informações que podem ser aplicadas para a semana, por exemplo. Eu tenho informações de hoje, today so far, é sempre o status atual a partir de agora, tá? Bom, pessoal, os outros gráficos avançados, tá legal? Que não estão contemplados, pelo menos nesse primeiro momento do nosso webinar. Se viermos aqui em Home, vou salvar aqui o gráfico, as mudanças e tudo mais, vocês verão que existem aqui alguns gráficos próprios, né? Por exemplo, template Linux Servers. Olha só que interessante. Isso aqui já é uma construção de um template que já veio pronta no Grafana. E olha só como ele trata a construção, tá? Você visualiza aqui, ele já coloca variáveis no dashboard, onde permite a filtragem pelo grupo de hosts, pelo host, por exemplo, se eu quero enxergar a CPU, se eu quero enxergar a rede, tá legal? E aqui você poderia adicionar mais itens, como por exemplo, memória, consumo, outros tipos de consumo, por exemplo, de tráfego de entrada e saída de rede de um canal específico, e filtrar pelos hosts aqui e pelas interfaces de rede, pela corda CPU também, tá? É possível de filtrar, tá legal? Então, pessoal, essa é a nossa pequena demonstração da utilização do Grafana
e da integração com os ABICs. O objetivo não era avançar na construção dos dashboards, tá legal? O objetivo não era avançar na construção dos dashboards, mas vocês fiquem de olho porque nós faremos novos convites para que vocês participem conosco de novos webinars, avançando nas integrações dos ABICs com outras ferramentas. E esse é um ponto inicial, é um ponto de partida para quem nunca tinha visto a integração, nunca tinha ouvido falar. Então, esse é o pontapé inicial, tá legal? Então, eu quero mais uma vez aqui, eu vou responder as perguntas, tá legal? Mas antes eu vou parar a nossa gravação. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos os colegas, obrigado pelo seu tempo, obrigado por nos prestigiarem aqui nesse webinar. Esperamos que vocês tenham tido conhecimento agregado em cima desse pequeno conteúdo no intervalo de 1 hora e aguardamos vocês em outras ocasiões, tá legal? Vou parar aqui a gravação do webinar e vou ficar mais alguns instantes para responder as perguntas, tá legal? Então, bom dia a todos, boa semana e, por favor, nos procurem nos canais. Deixa eu visualizar aqui os canais que vocês podem entrar em contato conosco. Aqui, tá legal? Então, enquanto eu finalizo, podem postar as perguntas que eu já vou preparar as respostas. Bom dia a todos e até a próxima.